Bom dia. Quero falar um pouco sobre democracia, o golpe ou leis da Constituição Federal sobre o impeachment de Dilma Rousseff e também a necessidade de Dilma, Lula e outros políticos, ou seja, 90% dos políticos merece a prisão perpétua, coisa que aqui no Brasil não tem. Mas é preciso que possa ser criado a lei que assegure que todo aquele corrupto, ele merece ser preso, porque todo o poder emana do povo brasileiro. Nós colocamos e nós também temos o poder de tirar. Então, o doutor José Eduardo Cardoso, que é o advogado de defesa da União, ele defende Dilma de uma forma dizendo que Dilma não cometeu crime. Eu vou citar alguns crimes que ela e Lula e outros políticos cometem nas suas administrações. Na Constituição Federal, no título 1 do artigo 3, parágrafo 2 diz: garantir o desenvolvimento nacional. Quando no artigo 3, parágrafo 2 diz garantir o desenvolvimento, olhamos para o nosso país, para as nossas cidades, estados, e vemos que não há um desenvolvimento social. Há uma degradação, há um desemprego. Essa responsabilidade de ser mal administrado, isso não é um crime? Se não é um crime, então a Constituição ela tem que ser rasgada e jogada fora. Porque se eu desacato uma autoridade, ou seja, a polícia, eu serei preso. Mas Dilma Rousseff, na televisão, ela desacatou todos os juízes, chamou de ladrão os juízes e deputado. Assim como ela disse nas suas palavras que eles estão fazendo isso por ganho próprio. Ou seja, alguém está comprando eles para fazer isso. Então, se está sendo comprado, é a mesma coisa de alguém roubar um celular ou qualquer coisa e eu comprar o roubo. Mas se eu comprar o roubo, eu serei preso. Mas, na nossa Constituição, no resumo, diz bem assim: para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o direito social individual, a liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça, etc. Então, se todos nós, perante a lei, somos iguais, Lula, Dilma, Aécio, Eduardo Costa, qual político que seja, corrupto que seja, não terá o mesmo direito daquele que comprou um celular roubado? Ou essa Constituição só vale para quem rouba a galinha, para quem rouba celular, para roubos pequenos? Porque roubar a Petrobras, o BNDES, o Brasil, não é crime. A Constituição está certa ou ela está errada? Se ela está certa, devemos seguir. Então, Dilma Rousseff merece cadeia. Lula merece cadeia. Eduardo, que for provado, Aécio ou qualquer outro político que estiver cometendo crime merece cadeia. Porque se eu roubo um celular ou compro um celular roubado, eu sou destinado a ser julgado e condenado à cadeia. Então qualquer um de vocês também
precisa que a lei se cumpra. E isso é democracia. E na realidade, se a lei não se cumprir na vida de vocês, aí sim é um golpe contra nós brasileiros. Porque vocês dizem que é um golpe por tirar vocês que cometeram um crime contra nós brasileiros. Então, se o impeachment é um golpe, então vamos fazer o seguinte: anula a presidência, ela pega, renuncia, como o vice-presidente também, que é outro, que assinou algumas coisas erradas, vai assumir o mandato, porque tiramos ela, depois vamos tirar ele. É isso que queremos. Então renuncia ela e todos os outros, e teremos uma nova eleição, porque todo o poder vem de nós. Então, se verdadeiramente o povo brasileiro colocar novamente ela, deixa ela governar. Se é isso que o povo quer, errar uma vez, tudo bem. Errar duas, tudo bem. Mas errar a terceira vez será burrice. E eu creio que nós brasileiros não iremos fazer esta burrice de colocar Dilma a terceira vez. Então vou falar mais alguma parte aqui da Constituição que ela feriu. Disse que aqui no artigo 3, parágrafo 2, o desenvolvimento nacional, a qual não está sendo desenvolvido, o Brasil está falido. Artigo 3, parágrafo 3, garantir, erradicar a pobreza e a marginalização e as desigualdades sociais nas regiões. Aí olhamos para todas as regiões, todos os estados, a pobreza acaba de uma forma que não houve igual em nenhum outro governo. Se você olhar a questão que a desigualdade está tão grande, a pobreza está tão grande, que tem lojas e mais lojas no centro da cidade, aqui em Pernambuco, em várias outras cidades do país, fechado. E isso é erradicar a pobreza? Isso é ferir a Constituição. Fechar portas, fechar empresas. Isso não é erradicar a pobreza. Isso é falir o Brasil, é ferir a Constituição. Artigo 3, parágrafo 4. Promover o bem-estar sem discriminação. O bem-estar da população brasileira está tendo? Se não está tendo, você, dona Dilma Rousseff, você está ferindo a Constituição, você está cometendo um crime. E isto não é golpe, isso é crime. O golpe está sendo você contra nós, e não tirar você do governo. Você está cometendo crime no artigo 3. Isso eu estou dizendo no artigo 3. Mas tem o artigo 4º, artigo 5 e vários outros artigos que você feriu a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal foi atingida de uma forma, ou seja, foi ferida e descumprida. Então, se existem juízes no Supremo Tribunal Federal apto a entender, porque eu vi que a OAB pegou um monte de papel, ou seja, um monte de provas, mostrando crimes que Dona Dilma cometeu. Mas o doutor advogado José Eduardo Cardoso, tudo bem, é um advogado de defesa, ele está ganhando dele, né? Então, há aquilo, ele quer defender para ganhar o dele, a mesma coisa de Dilma. Ela exercer a função de presidente e defender a sua presidência e dizendo que não é um golpe, mas ela está promovendo o bem-estar para ela, o bem-estar para Lula e para todos os outros corruptos. E não promovendo o bem-estar para nós brasileiros que colocamos lá, nós que pagamos os impostos caro. Isso é golpe. De você não cumprir a democracia, é isso. É nós tirarmos e nós colocarmos você.
Então, se você cometeu crime, você merece sair da presidência e ser presa. Vamos mais falar mais um pouquinho. Artigo 4º, parágrafo 3. A autodeterminação é do povo. É nossa. É nós que determinamos. Você saiu. Então, se você acha que o impeachment é um golpe, renuncie. Renuncie. E peça para fazer uma nova eleição. Se o povo errar mais uma vez, a culpa é do povo que colocou. Mas, se o povo acordou, porque na realidade, você diz a minha casa, a minha vida, com o Tiaguinho fazendo a propaganda. Quanto foi pago para Tiaguinho fazer essa propaganda? No mínimo umas 10 casas. Minha casa, minha vida, ou a casa de vocês é a vida de vocês. E o povo brasileiro estão indo para os morros, para as ruas, invadindo prédios, invadindo terras, porque não tem onde morar. Mas vocês têm o bem-estar, têm tudo. Artigo 5, parágrafo diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo nós brasileiros e estrangeiros residência nos países, inviolabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança, à propriedade. Ou seja, qual é a segurança que nós brasileiros temos? Que saímos com um celular na rua, somos assaltados, perdemos a vida. Mas olhamos para dentro do presídio, pessoas estão usando o celular para sequestrar, para comandar o tráfico. E isso não é uma má administração? Isso não é um crime? Aí você vai dizer, não compete ao Estado a fazer isso. Mas compete você, como presidente, fazer leis que venha beneficiar o povo, como está aqui. Você foi instituído para trazer igualdade, desenvolvimento e bem-estar para mim, para nós brasileiros. Vou dar um exemplo. Se eu sou presidente, se eu sou presidente de uma empresa, e essa empresa ela começa a cair, a perder o seu capital de giro, começa a falir, porque a minha má administração começa a fazer um falecimento da empresa multinacional. Eu sou presidente da multinacional, a qual chega alguns papéis para fazer reformas em algumas lojas, e o valor daquela reforma da loja está ali no papel, e eu assino. Mas quando vai para a contabilidade, quando vai para a administração, vai ver que aquela reforma daquela loja dá para construir um shopping. E eu vou assinando. Várias reformas, várias construções de uma lojinha que dá para construir um shopping. O que eu quero dizer isso? Quero dizer que os estádios, as obras da Copa e outras obras que foram com um grande faturamento, ou seja, no lugar de fazer 20 estádios, fizeram um. No lugar de fazer uma refinaria, de 20 refinarias, fizeram uma. O dinheiro que era para fazer a transposição do Rio São Francisco em 10, fizeram uma. Alto faturamento. E isto não é crime? Então, se eu administrar uma empresa e o dono chegar para mim e vai dizer, olha, Maurício, você
conseguiu assinar alto faturamento na reforma, na construção das lojas, que dava para construir um shopping. Será que o dono ele não vai pegar e vai me botar para fora sem direito a nada, porque vai dizer que eu sou ladrão? Com passa desses que eu peguei e assinei para fazer essas reformas, essas construções das lojas que dava para fazer um shopping? Será que o dono não vai me pegar os advogados e vai me colocar na cadeia sem direito a nada? Então, Dilma Rousseff, peça para sair. É mais bonito você dizer para o povo que você cometeu erro, cometeu crime contra a Constituição Federal, do que você dizer que é um golpe. Do que você, Lula, dizer que é um golpe. Vocês acabaram com a Petrobras, acabaram com o BNDES. Colocou milhares de pessoas na rua, desempregadas. Milhares de pessoas estão passando fome. Milhares de pessoas estão morrendo. E isto é crime. Porque vocês acabaram com o Brasil. Fica a dica. Pede para sair.